Fala, bando de inúteis. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo falando da palhaçada, quer dizer, da teoria de realidade e ficção da nível 1A a Tier 0. Para quem não sabe, antigamente ter realidade maior do que ficção no seu verso daria uma dimensão superior. Aí vendo os caras fazendo revisão que tentaram mudar isso para dar 1A a Tier 0, e algumas pessoas hoje em dia consideram que ter isso dá 1A. Então, resumindo a explicação, é basicamente isso. O cara afirma que para ver o personagem como ficção tem uma diferença de 1D não é o suficiente, porque ele deu um exemplo com nós, que nós vemos personagens como ficção e nós podemos botar quantas dimensões quiser para aquele personagem, que ele não vai se aproximar da gente. Então ele equivaleu isso com a ficção, dizendo que colocar uma dimensão superior não é o suficiente, necessitando ser no mínimo 1A. Então eu quero explicar porque eu não gosto desse sistema. Acho ele um sistema problemático e os usuários dele têm tendências desonestas. O primeiro ponto é que sim, um ser de uma dimensão superior vai conseguir ver o ser de uma dimensão inferior como uma ficção. Isso devido à diferença infinita que tem um ser de uma dimensão superior a um ser de uma dimensão inferior, sendo que o ser da dimensão superior pode nem perceber o ser da dimensão inferior de tão insignificante que é. Eu vou dar um exemplo hipotético mostrando como realidade maior que ficção igual a 1A é bem patético comparado à realidade maior do que ficção, que dá mais uma dimensão. Imagine dois versos, o verso A e o verso B. O verso A é bem estruturado, tendo infinitas dimensões, assim pegando Ti, Rag 1B. Aí o verso B, chamado Filhinhos da Mamãe, tem uma estrutura 3D, bem estruturada. Só que apareceu um ser que tem realidade maior do que ficção. Aí devido a só por isso, um verso que era 3D vai ter um personagem que segundo ele seria maior do que todo o verso A. Bem, basicamente essa vagabundagem que é meu problema com realidade ficção igual a 1A. Basicamente um verso qualquer mal estruturado, que por exemplo, às vezes não tem nenhuma estrutura, nem sei lá, 5D, só por ter isso vai pegar o Tier 1A. Pra mim não parece uma coisa muito honesta. E meio que na Popper vs Bate, onde basicamente essa corrupção surgiu, tem um texto que basicamente explica porque realidade maior do que ficção não seria 1A. Ela não diz de forma direta, como vocês podem ver aí, mas se vocês perceberem de forma sutil, ela diz que para ser 1A precisa ter uma estrutura bem estruturada. Não é porque qualquer verso tem realidade maior do que ficção, eu queria ser 1A, sem ter uma estrutura bem estruturada para isso, sem ter, no mínimo, infinitas dimensões superiores, espaciais. Ainda tem mais duas coisas que eu quero citar. Primeiramente, essa relação que faz entre nós e a ficção para personagens que vê outros personagens com ficção ainda tem uma diferença. Esses personagens que vê outros personagens com ficções ainda são ficções, cara. Não importa se eles sejam um avatar do autor, uma representação do autor, ou até mesmo pode ser sua mãe fazendo uma parada de pornô, eles ainda são ficções. E por fim, se nós for seguir a lógica desses caras de realidade maior do que ficção, os personagens que se encaixariam nisso não iam estar em Tier 1 no mínimo. No mínimo eles iam estar em Tier 0 acima da base média. Sabe por quê? Porque nós podemos dar quantas camadas quiser para uma ficção, que ela ainda vai ser ficção para nós. E já como estão comparando isso com realidade maior do que ficção para personagens, iam dar a mesma coisa. E ainda pode ir pior do que isso, porque nós podemos criar personagens que seriam realidade acima de ficção. Vocês entenderam? Se for usar esse sistema, vai começar a criar um loop de tão quebrado que esse sistema é. Porque se nós podemos criar personagens que são realidade maior do que ficção, ainda vemos como ficções, então personagens que for realidade maior do que ficção, e também pode criar personagens que são realidade maior do que ficção, e pode criar personagens que são maiores do que ficções, que pode criar personagens que são maiores de realidade maior do que ficção, e assim sem fim. Então o único personagem que nessa teoria de sistema de poder, se for usado da maneira que estão falando,
ele pode criar um looping de realidade melhor do que ficção. Ou seja, não importa a escala que você crie um verso. Se não tiver realidade melhor do que ficção, quanto um verso que tem, sei lá, um nível universal mais, mas tem um personagem de realidade melhor do que ficção, seu verso vai perder se não for por essa teoria quebrada. Por fim, eu vou botar algumas respostas da própria Versus Bate para essa questão.